A coruja está acordada novamente. O mundo dorme, o vento lá fora silencia, mas dentro da cabeça dela há uma tempestade. Pensamentos, teorias, planos, lembranças, possibilidades. Tudo gira como um redemoinho noturno que se recusa a cessar. Ela tenta fechar os olhos, mas o cérebro não aceita. Ele quer entender o universo, resolver problemas que ainda nem existem, prever movimentos invisíveis. E é aí que a maldição começa. Quanto mais a coruja pensa, menos consegue descansar. E quanto menos descansa, mais pensa. Essa é a armadilha dos sábios. O paradoxo cruel de uma mente que voa alto demais para conseguir pousar. Enquanto outros dormem em paz, a coruja permanece em alerta, observando, analisando, tentando encontrar sentido em cada sombra. Ela acredita estar controlando seus pensamentos, mas na verdade é prisioneira deles. A sabedoria que um dia lhe deu clareza agora cobra um preço: insônia. Por que isso acontece? Porque quanto mais consciente e lúcido alguém se torna, mais difícil é desligar o cérebro. A resposta está em um circuito invisível, um vício sutil que poucos reconhecem. O cérebro da coruja se acostumou a buscar estímulo constante. Cada nova ideia libera uma pequena faísca de recompensa. Pensar demais se torna uma forma de dopamina mental. E assim, mesmo cansada, a mente continua se alimentando de pensamentos, como se cada reflexão fosse um pequeno roedor capturado na noite. Mas o que começou como um instinto nobre, entender, planejar, antecipar, se transforma em um ciclo de autossabotagem. A coruja acredita que está resolvendo o mundo, mas na verdade, o mundo está resolvendo ela. A cada nova noite sem descanso, o cérebro se exaure um pouco mais. O raciocínio afiado começa a se fragmentar. Ideias brilhantes se misturam a ansiedades sutis. Esse é o ponto em que o dom da lucidez se transforma em maldição. A coruja que um dia buscou sabedoria, agora busca silêncio. Mas o silêncio se tornou inalcançável. Ela tenta se convencer de que é apenas um pouco de insônia, mas sabe que há algo mais profundo. Um desconforto existencial. Uma sensação de que, se parar de pensar, algo importante será perdido. Uma ideia, uma revelação, talvez até o próprio senso de identidade. Porque para a coruja, pensar é existir, e ainda assim, há um preço por existir demais. A coruja percebe aos poucos que não é o mundo que a mantém acordada, é ela mesma. Suas asas mentais estão presas em uma gaiola dourada chamada consciência. Ela observa demais, sente demais, entende demais. E quando o cérebro aprende a viver nesse modo hiperativo, o silêncio se torna uma ameaça. O vazio da noite, que para muitos é descanso, para ela é um espelho. E o que ela vê ali dentro é assustador. Pensamentos que se repetem, medos disfarçados de lógica, uma busca incessante por controle. O cérebro da coruja, tão afiado quanto suas garras, foi treinado para nunca relaxar. Ele vive em alerta constante, sempre pronto para reagir, sempre tentando antecipar o próximo perigo. Mas o verdadeiro inimigo nunca esteve fora. Sempre esteve dentro. Não é o barulho do mundo que impede o sono. É o ruído interno que ela mesma alimenta, acreditando que pensar mais é o mesmo que estar no controle. O que a coruja não percebe é que quanto mais tenta entender a noite, mais se perde dentro dela. Sua sabedoria se tornou uma luz tão forte que ofusca o próprio descanso. E então surge o paradoxo final. A mente brilhante que ilumina o mundo, mas que não consegue se desligar para brilhar por dentro. Mas há uma saída, não pela força, mas pela rendição. A coruja precisa aprender algo que parece impossível para uma mente que nunca para. Confiar, entregar o controle, deixar o pensamento pousar, permitir que a noite seja apenas noite, porque o verdadeiro descanso da sabedoria não está em entender tudo, mas em aceitar que algumas coisas não precisam de explicação. O cérebro da coruja precisa de um novo ritual, não o da busca constante, mas o da pausa. Desligar a luz do pensamento, mesmo que por alguns minutos, e deixar o instinto da calma reconectar o corpo e a mente. Pode começar simples.
Um minuto de respiração sem tentar consertar nada. Um olhar para o escuro sem tentar decifrá-lo. O silêncio, em pequenas doses, pode ser o remédio que a coruja mais teme, mas também o único que realmente cura. E é nesse instante que ela entende. A sabedoria não é um farol aceso o tempo todo. É uma chama que sabe quando brilhar e quando se recolher. O sono, para o sábio, é um ato de humildade. Uma declaração silenciosa de que nem tudo precisa ser compreendido agora. A maldição da mente superativa é acreditar que pensar é o mesmo que viver. Mas a bênção que a coruja descobre é outra. Viver também é saber parar. No fundo, o silêncio não é um inimigo da sabedoria. É o lugar onde ela se regenera. Então, se você também sente que sua mente nunca dorme, talvez não haja nada de errado com você. Talvez você só tenha aprendido demais, observado demais, sentido demais. E agora, como a coruja, precise aprender o oposto. A arte de pousar. Respire fundo. Desligue a luz por dentro. Deixe que a noite o abrace. Não como um campo de batalha mental, mas como um santuário. Porque a verdadeira clareza não vem quando pensamos mais. Vem quando, por um momento, temos coragem de não pensar nada. A coruja entende isso no instante em que finalmente fecha os olhos. Pela primeira vez, não tenta controlar o escuro. Apenas o aceita. E o silêncio que antes assustava, agora soa como música. E se você chegou até aqui, talvez também esteja pronto para isso. Para quebrar o ciclo. Para ensinar sua própria mente a descansar. Deixe seu comentário dizendo: eu também quero pousar. Curta este vídeo se ele fez sentido para você. Isso ajuda outras corujas perdidas a encontrarem esse mesmo voo de volta ao silêncio. E inscreva-se no canal. Porque às vezes, o próximo passo da sabedoria não é acordar, é finalmente dormir.